Persona, o que é, para que serve? Me ajuda, Juliane, tá muito confuso. Bom, então nesse vídeo eu vou trazer para vocês sobre o que é persona, o objetivo e vai ficar muito mais claro para você entender e aplicar na prática para o seu negócio. Bom, então em primeiro ponto é a gente entender o conceito e com certeza vocês já escutaram por aí. Persona é o perfil de público ideal de uma empresa, o que não ajuda a explicar muita coisa, né? Então vamos trazer aqui de forma mais simplificada. Bom, então persona é uma terminologia utilizada para poder denominar grupos de perfis, né, de públicos semelhantes que possuem aspectos comportamentais, está muito ligado ao aspecto comportamental. Então, para denominar grupos de clientes que possuem aspectos, né, características comportamentais semelhantes. Bom, e qual é o objetivo da gente separar esses grupos de clientes dividido em diferentes tipos de persona? Bom, então isso vai nos ajudar a gente desenvolver estratégias muito mais eficazes, porque a partir do momento que a gente separa diferentes tipos de público que possuem aspectos comportamentais semelhantes, a gente consegue entender de forma mais clara quais são os objetivos, né, de cada um desses grupos, quais são os desafios, as objeções, os interesses, e a partir daí a gente consegue desenvolver estratégias muito mais eficazes, direcionadas para cada um desses grupos e obter maior resultado. Bom, então agora eu vou trazer um exemplo para vocês que vai ficar muito mais simples e vocês vão entender como aplicar na prática. Bom, então imagine que eu tenho um e-commerce e que vendo produtos, suplementos alimentares, tanto para veganos, vegetarianos e pessoas que querem utilizar esses suplementos para poder ficar mais fortes. E só a partir daí a gente já identificou 3 tipos de personas que possuem interesses diferentes. Bom, então depois que eu separei esses 3 tipos de personas, vamos pensar aqui num conteúdo. Bom, então vamos imaginar que eu vou criar um conteúdo para pessoas que querem utilizar esses suplementos para poder ficarem mais fortes. E aí eu posso trazer isso como um gancho. Ou seja, pessoas que querem ficar mais fortes, né, podem utilizar esses suplementos e obter melhor resultado de forma muito mais rápida. Eu posso trazer isso como um gancho para a criação do meu conteúdo. Ou, por exemplo, na hora de direcionar um anúncio, eu posso entender esse, né, na verdade, esse interesse e conseguir ter uma maior assertividade na hora de direcionar um anúncio baseado ali nos interesses. Então, perceba que eu entender melhor cada um desses públicos me ajuda a ter maior assertividade em todas as minhas ações. Agora vamos imaginar que eu vou criar um conteúdo voltado para os veganos, né, que para poder ali vender o meu produto, a minha suplementação alimentar. Bom, e aí eu vou fazer o seguinte, na hora de criar o conteúdo, eu posso falar sobre a importância da suplementação alimentar para os veganos devido à restrição alimentar. Eu posso puxar por esse gancho e conectar, na verdade, com o mundo desse público, com os desafios desse público, com as objeções desse público, com os interesses desse público. Ou seja, perceba que eu tenho uma maior assertividade e a narrativa que eu vou utilizar é totalmente diferente, o gancho, né, na verdade, é totalmente diferente que eu usei ali, por exemplo, na hora de criar o conteúdo direcionado ali para pessoas que querem utilizar esses suplementos para poder ficar mais forte. Então, perceba que na hora, por exemplo, de desenvolver um conteúdo, né, direcionar um anúncio, na hora de criar essa narrativa, tudo isso vai me ajudar na hora que eu entendo melhor cada um desses públicos e com isso eu tenho a maior assertividade em todas as minhas ações. Bom, e aí você vai me dizer, Juliane, eu entendi sobre o que é persona, a importância de se criar persona, o objetivo e como aplicar isso na prática para o meu negócio. Só que agora eu quero entender como é que eu posso mapear essas personas para poder entender e dividir, categorizar, na verdade, separar em grupos de clientes que possuem comportamentos similares, interesses similares. Bom, gente, não tem como correr. Para isso, a gente tem que fazer uma pesquisa. E como é que a gente faz a pesquisa? A gente pode, por exemplo, utilizar uma ferramenta de graça do Google que se chama Google Formulário. Através dela, a gente pode preparar ali um questionário e enviar, por exemplo, para clientes que a gente já atende. E a partir daí, a gente entender, né, quais são os desafios, interesses, demandas, as objeções do público que a gente já atende e a gente vai ter uma maior clareza para poder conseguir desenvolver ações e atrair públicos semelhantes.
E caso você ainda não tenha clientes para poder desenvolver essa pesquisa, você pode desenvolver uma ação, como por exemplo, dar um benefício ou uma oferta para as pessoas responderem o seu questionário. Lembrando que não é qualquer pessoa. As pessoas que você vai direcionar essa ação para responder o seu questionário tem que fazer parte ali daquele grupo de clientes que você quer atender, de pessoas que você tem interesse. Então, sempre lembrar disso. Você não pode direcionar para todo tipo de público, porque a sua pesquisa não vai dizer ali a realidade, você não consegue direcionar depois e ter assertividade. Então, é sempre importante a gente lembrar disso. E outras formas alternativas para você desenvolver sua pesquisa é utilizar, por exemplo, a própria caixinha de perguntas do Instagram para entender melhor aquele público que já tem interesse no seu perfil, que já te acompanha. Uma outra forma é você ir no perfil do concorrente, que possui um público semelhante como o seu, isso é importante. Bom, então você vai no perfil do seu concorrente e entende ali quais são as objeções, né, os comentários, os interesses, as dúvidas daquele público semelhante como o seu. E a partir daí você pode trazer isso como informação para desenvolver suas estratégias. Outras formas também é você ir pesquisar sobre o mercado, entender quais essas mudanças, o que as pessoas querem, trazer pesquisas relacionadas do mercado. Tem várias por aí e você pode pesquisar utilizando o Google. Você também pode entender ali através do Reclame Aqui, né, quais são as objeções do seu público, os interesses, as reclamações. E tudo isso você pode trazer para o seu processo e desenvolver estratégias muito mais eficazes, inclusive ali se diferenciando do concorrente. E agora eu vou trazer para vocês quais são as perguntas básicas que a gente deve fazer na hora de desenvolver aqui, mapear, fazer o questionário para entender as nossas personas. Bom, e aqui eu quero trazer um ponto principal que é o seguinte: a maioria das pessoas que querem mapear as suas personas, elas esperam um questionário, uma regra pronta. Só que a gente tem que entender que cada negócio é único. O que isso significa? Significa que as informações que a gente vai colher, elas devem nos ajudar na prática a gente depois desenvolver as ações. Então a gente tem que pensar quais são as perguntas, né, que a gente deve ali fazer para que nos ajude na prática a entender o nosso público. Lembrando que cada negócio é único. Então a gente tem que ali adaptar para o nosso negócio. Bom, então vamos pensar aqui um exemplo. Vamos imaginar que você vai desenvolver sua pesquisa e para você saber o cargo da sua persona, tanto faz, ou seja, não vai fazer diferença. Então, você não precisa incluir isso na sua pesquisa. E já, por exemplo, para um outro tipo de negócio, é importante saber o cargo. Então, vai incluir isso na sua pesquisa. Então, perceba que para cada tipo de negócio, né, a gente tem que entender, pensar sobre quais são as informações que a gente, né, deve colher e que vão nos ajudar na prática a desenvolver as nossas ações. Bom, então depois de entendido isso, eu vou trazer aqui para vocês quais são as informações básicas que geralmente a gente desenvolve no questionário para poder entender, mapear as nossas personas. Que é entender quais são as dores, os desafios da persona, como é que é o dia a dia dela e a gente consegue identificar de acordo ali do entendimento daquele universo, trazer algumas informações que são relevantes para a gente desenvolver nossa estratégia, qual é a idade, né, o aspecto comportamental daquele público, qual é a região que ele mora, qual, por exemplo, são as objeções dele, o que é importante para ele na hora de comprar um produto ou serviço ou solução como o nosso. Então, você vai mapear todas essas informações e considerar aquilo que é mais importante para o seu negócio e, a partir daí, você vai trazer para o seu processo e criar estratégias muito mais eficazes. Bom, então a partir de agora, eu acho que você já entendeu o que é persona, a importância, o objetivo, como vai te ajudar na prática, quais são as informações básicas, o porquê que é importante você adaptar para o seu negócio, quais são as perguntas, né, que você consegue mapear, como fazer isso, ou seja, isso tudo vai te ajudar a ter mais resultado. Se você tiver alguma dúvida, basta você comentar aqui e a gente vai se falando. Até o próximo vídeo e até lá!